Nessa lição, nós temos alguns objetivos com ela. E os objetivos da lição, ou seja, o que a lição quer falar conosco, sempre está resumida nos tópicos, nos títulos dos tópicos. Então, quando nós falamos dos objetivos, está sempre ligado aos pontos da lição. Então, nessa lição de número 8, que nós vamos estar estudando hoje, nós temos alguns pontos da lição, que são 3 tópicos, que é o esqueleto da lição, né? E o texto é como se fosse a carne da lição, né? Os nervos, as carnes, os músculos, enfim. Então, nós temos o primeiro, o rebanho. O primeiro ponto, o rebanho. Então, no primeiro ponto, o objetivo do primeiro ponto é dizer o que é o rebanho, o que seria o rebanho. No segundo ponto, é falar e identificar quem são esses pastores infiéis. E no terceiro ponto e último ponto é identificar qual é o pastor, o bom pastor. Então nós temos 3 pontos. Primeiro o rebanho, depois os pastores infiéis e depois o pastor fiel, que é o bom pastor, que a palavra de Deus nos traz. Então nessa lição ela está dividida, como nós estamos vendo, em 3 pontos. 3 pontos. O rebanho, os pastores, depois a gente vai tratar dos pastores infiéis do segundo ponto, e no terceiro e último ponto sobre o bom pastor. Então nós vamos começar a lição, logicamente, já falando sobre o rebanho. Antes de falar dos pastores, a gente vai falar sobre o rebanho. Então, primeiro ponto, o rebanho. Nesse primeiro ponto, nós temos 4 subpontos, que o quarto ponto, na verdade, deveria estar do outro lado, né? Mas vai falar ainda no rebanho, mas então a gente tem 4 subpontos. O primeiro subponto vai definir o que é ovelha. No segundo, a natureza das ovelhas. No terceiro, o povo como rebanho. E no quarto, sobre os pastores. Os irmãos estão identificando? Então vamos lá. Então, o rebanho. O Salmo 23 é um salmo que fala sobre essa relação de ovelha e de pastor. O Salmo 23 é um salmo que ele foi escrito por um pastor, que era quem? Davi. Então, para nós pegarmos, né, de início como um ponto de partida, a gente pega o Salmo 23, que é um hino. Os salmos geralmente são hinos, são letras de hinos, como por exemplo nós temos a harpa cristã. Na harpa cristã a gente tem letras de hino. Os salmos é como fosse uma letra dos hinos que eles cantavam naquela época. E o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Quem está dizendo isso, quem escreveu, quem Deus usou para escrever esse salmo, foi Davi. Quem era Davi? Davi, ele antes de ser rei de Israel, como todos nós já sabemos, ele foi pastor de ovelha. Então nós vemos ele relatando que ele tinha matado um urso, um leão, que ele cuidava das ovelhas do pai dele. Então a gente tem um relato de como
na Bíblia de como Davi cuidava das ovelhas do pai. O pai dele, a família de Davi, pelo que a Bíblia ela nos traz, dá para a gente entender que não era uma família que estimava ele, assim, que ele não era um filho querido, devido à forma com que a família tratava ele. Ele não era um filho querido. Todavia, ele não negligenciou, ou seja, não é porque a família dele tratava ele de uma forma diferente dos irmãos dele, que ele tratava as ovelhas do pai dele mal. Pelo contrário, ele foi uma pessoa que sempre tratou das ovelhas, cuidou, zelou, mesmo a família dele não tratando ele de forma adequada, ou seja, da forma correta, como deveria. E isso era na vista da família e longe dos olhos da família. Porque, por exemplo, quando ele mata quando ele defende as ovelhas do leão, do urso, como ele diz, ninguém tinha visto. Ou seja, ele podia, ninguém está vendo, então vou deixar. Mas não, ele foi uma pessoa que, tanto diante do olhar do pai, da família, que era os donos daquelas ovelhas, como fora do olhar, ele tratava bem, cuidava, fazia o seu trabalho da forma correta e da forma adequada. E o Salmos 23 fala de Davi falando do trabalho do pastor e da ovelha, e é um resumo da vida do próprio Davi. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Baseado em que ele fala isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ele está baseando que Deus não vai faltar com ele, porque ele nunca faltou com as ovelhas que ele cuidou. Esses salmos que ele escreve foi depois que ele tinha sido pastor. Quando ele escreve esses salmos, ele já não era mais pastor de ovelha animal, como a gente está falando aqui. Ele já era o líder de um povo, de Israel. E agora ele traz a figura dele, ele pega a figura que ele representava, que era de um pastor, de ovelha, e agora ele faz uma comparação. Ele sai agora da posição de pastor, Davi, de ovelha, e ele se coloca na condição de ovelha e Deus como pastor. Quando ele diz nada me faltará, é porque ele está baseando naquilo que ele mesmo fez com as ovelhas, quando ele tinha o cuidado com as ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E isso, o que isso nos remete? Por exemplo, esse salmo, ele vai funcionar na vida daquela pessoa que faz uma determinada obra e, baseado naquilo que ele mesmo faz, ele remete aquilo ali para Deus em relação a ele também. Por exemplo, o trabalho que nós fazemos, nós saímos agora da posição daquele que faz, passamos a posição daquele que faz para Deus e nos colocamos na posição daquele que recebe, como nós também fazemos com um outro. E é isso que Davi estava fazendo. Quando ele fala que nada me faltará, ele está sustentando na experiência
pessoal dele, porque ele não deixava faltar nada para as ovelhas que ele cuidava. Então ele falou: se eu, sendo um homem, nunca deixei faltar nada para as ovelhas que eu cuidei, então o meu Deus também não vai deixar, porque agora ele é o meu pastor. Os irmãos estão entendendo aqui? Ele não está falando isso, ele não pegou isso da cabeça dele, do nada. Ele pegou a experiência pessoal que ele viveu, do trabalho que ele fez, e agora ele coloca isso como Deus fazendo com ele. E agora, como que Deus faz com ele? Nada vai me faltar, ele me faz deitar em verdes pastos. O que é um verde pasto para uma ovelha? É comida, é abundância, é não deixar faltar nada em relação à comida, é sustentar, está falando de sustento. Quando fala deitar é a tranquilidade em cima da abundância, ou seja, verdes pastos, comida em abundância. Aí ele diz, me faz ir mansamente às águas tranquilas. Água tranquila é lagoa, aonde se bebe a água. Então, não vai faltar comida, não vai faltar água. O 3, ele diz que guia, então Deus, ele entra aqui como provedor, aquele que provê, aquele que dá as coisas, né? O provedor, como Abraão disse para Isaac, Deus proverá, aquele que vai dar o verde pasto, aquele que vai dar a água. Agora Deus entra como aquele que guia, no verso 3, aquele que dirige, aquele que conduz. Então o pastor, na condição de Davi, ele é aquele que sustenta, aquele que cuida, dando a comida, dando a água, é aquele que dirige, no versículo 3, ou aquele que guia, é aquele que dirige, que dá orientação, é aquele que está à frente, é a liderança, porque ele, guia-me pelas veredas da justiça, é aquele que salva, o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Está falando da salvação. Nós todos vamos passar pelo vale da sombra da morte. Se Jesus não voltar antes, todos nós um dia vamos descer a sepultura, vamos passar. Como Davi passou no vale da sombra da morte, quando ele esteve com o Golias, o gigante. Ele não temeu mal algum, porque Deus estava com ele. Então, Deus, ele é o nosso sustentador, é o nosso guia, e ele é o nosso salvador, no versículo 4. Agora o versículo 5. Preparas é aquele que exalta, é aquele que dá uma posição para a ovelha. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi, Samuel ia passando de filho para filho e Deus não ia confirmando ninguém. Até que Samuel pergunta: acabaram os moços? Acabou os rapazes? Aí o pai de Davi fala: não, ainda tem um que está lá no campo. Ou seja, eles nem consideravam ele, não consideravam Davi. Tem ainda um que está lá no campo.
E Samuel diz o seguinte: ninguém senta à mesa antes que ele chegue. Então, preparas, é como se Davi estivesse lembrando, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, aqui, essa mesa, ele estava lembrando daquela cena em que ele chega sem entender nada, está todo mundo ao redor da mesa, esperando ele se sentar para todo mundo sentar. Então, a mesa é aqui a exaltação diante dos inimigos. É aquele que unge, é aquele que capacita. Unges a minha cabeça com óleo. É quando Samuel, depois que Samuel manda todo mundo sentar, o que Samuel faz? Pega o óleo e vai ungir a cabeça de Davi como rei de Israel. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora veja bem, no último versículo, versículo 6, ele diz o seguinte: habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa do Senhor, aqui já entra como o rebanho. Ele agora já não é mais uma ovelha. Ele está falando da relação dele até o versículo 5 de pastor como ovelha. Pastor, ovelha. E no último é como se ele fosse acrescentado ao aprisco. Habitarei na casa do Senhor. Em uma casa, na casa de Deus não mora uma pessoa só. Então agora ele é acrescentado ao aprisco. Então é essa figura aqui do Antigo Testamento que nós temos de Deus como aquele que cuida. E Davi, ele pega a figura dele mesmo e remete ela para Deus e traz Deus como aquele que provê, aquele que guia, aquele que dirige, aquele que salva, aquele que exalta e aquele que unge. Esse aqui é a figura do pastor de Israel que Davi ele traz, baseado na própria figura dele, que está no primeiro subponto. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito. Então, o quadro perfeito da figura de Deus está aqui no Salmo 23. Sabendo disso, sabendo que o pastor é aquele que alimenta, que provê, é o provedor, é o guia, é o que dirige, é o salvador, é aquele que salva da morte, é aquele que exalta, que coloca em uma condição, a pessoa em uma condição sadia, e é aquele que unge, aquele que dá os dons. Agora a gente entra na figura da ovelha. Ovelha. Aí os irmãos observam o primeiro subponto, ovelha. Quem é a ovelha? No reino, da animal. Quem é a ovelha? Existe aqui algumas figuras. A figura da ovelha, a figura do carneiro, a figura do cordeiro, como nós estamos vendo na lição. Quem é, nessa relação, quem é a ovelha? A ovelha é o animal fêmea. Toda vez que nós ouvirmos falar de ovelha, não existe ovelha macho. Ovelha sempre é fêmea. Quem é o macho?
é o carneiro. O carneiro. Então, toda vez que a gente ouvir falar bem assim, a ovelha, ovelha é o quê? A gente tem que sempre lembrar, é a fêmea. Quando a gente fala do macho em relação à ovelha, a gente não chama de ovelha, a gente chama de carneiro. Então, a Bíblia, ela coloca a figura da igreja em uma condição de ovelha e não de carneiro nessa relação. E um outro, o filho dessa relação de ovelha com carneiro é designado de cordeiro. Por exemplo, quando a Bíblia ela traz a figura de Jesus como cordeiro, porque o cordeiro, ele é o filho de Deus, ou seja, coloca ele na condição de filho. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro é o filho, é aquele que vai ser sacrificado. Então nessa relação aqui, nós não vamos utilizar a figura nem do carneiro e nem do cordeiro, mas a figura da ovelha, como um símbolo de cada membro da igreja, como um símbolo de cada membro de Israel naquela época. Então, baseado no texto que a gente está vendo, que é no Antigo Testamento, o primeiro sentido do texto, ou seja, na interpretação do texto, é a interpretação daquela época. O primeiro sentido é a interpretação daquela época. O segundo sentido é em relação a nós hoje, baseado no que nós vivemos hoje. Então, no primeiro sentido da interpretação dessa palavra, é em relação a Israel. Agora, o segundo ponto, o segundo subponto, natureza. Qual é a natureza da ovelha? Como que a ovelha é, irmãos? Então, nós pegamos essa fragilidade. O Senhor, ele pega a figura, o símbolo da ovelha e coloca da seguinte forma, né, como frágil, indefesa, medrosa, que se assusta com facilidade, que se espalha, se dispersa, se espalha com facilidade. O comentarista, ele ainda coloca aqui para nós, que uma ovelha, se ela cair e virar de costas, ela não consegue se levantar sozinha. É uma presa, é uma presa fácil para os predadores, como Davi falou do urso, do leão, que eram predadores. Então é uma presa fácil, ou seja, é fácil de um predador matar uma ovelha. Então, devido a essas características, veja que são características, como o pastor Emanuel bem disse, de fragilidade, é medo, indefeso, que se assusta, que se dispersa, é fácil alvo. Então, devido a essas características, naquela época tinha uma figura que era responsável por vigiar, por cuidar desses animais. E o nome dessa figura é o pastor, que deveria de socorrer e supervisionar essas ovelhas, como o próprio Davi fazia com as ovelhas do pai dele. Geralmente, o pastor,
ele não era o dono das ovelhas, ele era como fosse um empregado, por exemplo. Você tem uma roça, né, como fosse hoje, né, uma pessoa que tem uma fazenda, e ela tem lá não sei quantas cabeças de gado. Aí ela contrata um caseiro ou um vaqueiro, seja lá o nome que se dá, para cuidar daquele gado que ele tem. Então aquele homem, ele não é o dono dos gados, mas ele é contratado e a função dele é cuidar daquele rebanho. É a mesma coisa, a mesma relação. Então o pastor, ele era contratado para vigiar aquele rebanho, para que nada acontecesse com aquele rebanho e o dono não levasse prejuízo nenhum. Essa relação, ela está figurada na Bíblia, e a gente vai ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, no nascimento de Jesus, a gente vê lá os pastores de Belém. Em Lucas capítulo 2, versículo 8. Irmãos, quem achar, fazendo favor, pode ler. Então veja bem, o que parece, qual é a impressão que nos traz? É que o pastor, naquela época, eles vigiavam a ovelha diuturnamente. O que isso significa? Havia uma escala, um revezamento, por exemplo, dos que trabalhavam durante o dia e dos que trabalhavam durante a noite, a madrugada. Porque esses que está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 8, eram os que trabalhavam nas vigílias da noite, ou seja, de madrugada. Aí lê novamente, irmão, tá aí, só para a gente confirmar. Então, eles guardavam, como nós vimos que era a função, né, do pastor, guardar, vigiar, para que nenhum predador venha e rapite uma ovelha. Então eles guardavam durante a noite, então nas vigílias da noite. Então eles estavam trabalhando de madrugada. Agora em Lucas capítulo 15, versículo de 4 a 6, quem pode ler? Então, aí está uma outra característica que está falando e que fala do prejuízo, né? Da perda. Nós vimos que uma das características da ovelha é se dispersar, é se perder com facilidade. A ovelha, ela se perde com facilidade. E o pastor, nessa passagem, Jesus coloca ele naquela posição de não perder, de não levar prejuízo. Então, se tem 99, se tem 100, dizendo melhor, perder um, não vai fazer diferença. Para o dono, vai fazer diferença. É um prejuízo. Então, por isso que traz essa relação, e essa relação de perda está relacionado àquilo que está ligado à natureza da própria ovelha, como nós falamos, que se dispersa, se perde com facilidade. Ou seja, é um animal, a ovelha é um animal, quando nós paramos para pensar, com muitas fragilidades, não tem autodefesa, precisa sempre de alguém para defendê-la, não tem muita autodefesa. Agora, eu vou pedir para um irmão abrir em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e o versículo 35.
Aí continua aí, irmão, tá aí. Aí os irmãos observam a narrativa, né? Vinha. Pode continuar, irmão, tá aí. Vinha. Deus saía após ele. Não, volta antes. Quando ele fala que vinha, aí vem um animal. Aí até aí. Então, ó, o leão ele vinha. Então, Davi está falando com Saul. Saul era o rei de Israel nessa época. Ele estava falando com Saul para justificar que ele tinha capacidade de vencer Golias. Aí ele vai falar por que ele tinha capacidade de vencer Golias. Então, a justificativa dele é que ele era o pastor do rebanho do pai dele, e vinha um leão, e o leão conseguia ou não conseguia pegar a ovelha? Pegava a ovelha. Então entra nessa passagem isso que está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 4. Qual é o pastor que, tendo 100, não deixa as 99 e vai buscar? É o que aconteceu com Davi. Davi, aonde estava a ovelha? Na boca do leão. Aí o que ele fez? Aí pode continuar. O pastor de Lucas, capítulo 2, versículo 8, eles eram vigias. Eles estavam em vigília de madrugada para não deixar o predador chegar e pegar. No caso de Davi, ele também tinha essa função, só que tinha ocasião que ele não dava conta de proteger todas ao mesmo tempo. E nesse ato, né, nessa falta de capacidade de não deixar que o predador chegasse perto, o predador chegava, pegava e levava. Só que quando o predador levava, aí repete o 25. O que ele fazia? Então ele tirava da boca do leão e do urso. Não é que, por exemplo, ele via o leão e ele impedia do leão chegar. Às vezes sim, porque esse é o papel preventivo, né? É de prevenção. Mas às vezes não dava para só prever, tinha que ter agora uma reação. Então ele ia e buscava essa ovelha que tinha se perdido, que estava na boca do leão, ele ia e tirava. Então, esse aí é o papel salvador, como nós vimos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aquela ovelha que estava na boca do leão, o o Davi está lembrando? Talvez aquela cena. Estava na sombra da morte, não temeria mal algum, porque quem estava com ele? Davi. Quem estava com a ovelha? Davi, que ia lá e tirava da boca do leão. Então, ele vai pegando tudo que acontecia com ele, o que ele fazia, e o que ele fazia, ele colocava na relação dele para com Deus. Os irmãos estão entendendo? Exatamente. E é isso que a oração do Pai Nosso, ela nos traz.
É isso que a oração do Pai Nosso nos traz a mesma mensagem, é a mesma coisa. Os irmãos abrem lá em Mateus, no capítulo, se eu não me engano, é capítulo 6, eu tenho que abrir aqui. Mateus capítulo 6. Exatamente. Capítulo 6, versículo 12. Quem pode ler? Então, a mesma relação pede para Deus fazer aquilo que nós fazemos. Para Deus fazer, nós temos que fazer primeiro. Para Deus, por exemplo, Davi está falando, Deus me protege. Por que Deus me protege? Porque eu, Davi, protejo as ovelhas. Deus me perdoa. Por que Deus me perdoa? Porque eu perdoo as pessoas. Outra relação é aquela que Tiago fala: achegai-vos, pois, a Deus, e depois Ele vai fazer o caminho de volta, Ele vai chegar a vós. Então, qual é o que nós estamos falando aqui, irmãos? O que isso nos está nos mostrando? Que Deus, Ele faz com nós aquilo que nós fazemos com as pessoas. Então, deu para entender? Como que Deus vai me tratar? Da mesma maneira que eu trato as pessoas. Tem Jesus, ele usou essa expressão uma vez, eu não estou me lembrado da passagem, mas os irmãos sabem, já ouviu, com certeza, que é mais ou menos, não é essa a expressão, essa expressão é a expressão popular. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, da mesma forma que eu trato, me tratarão. E é essa relação aqui que Davi está trazendo. Da mesma forma que ele tratava as ovelhas, ele também estava reivindicando o tratamento de Deus para com ele. Os irmãos estão entendendo? A mesma coisa, a mesma relação. Isso aqui está falando da natureza. Agora o rebanho. O rebanho. Nós falamos da ovelha. A ovelha é uma. É um. Quando se ajunta mais de um, vai se tornar o rebanho. O rebanho. Então a gente vai ver agora o rebanho. Naquela época, quem era o rebanho? Israel era o rebanho. Então, Israel, naquela época, era o rebanho. Hoje, quem é o rebanho? É a igreja. Nós somos o rebanho. Está bem claro, evidente. 4, os pastores. Naquela época, quem eram os pastores? Os pastores daquela época eram os reis. Os reis de Israel. Quando nós falamos o comentarista ele fala que o governo civil e o religioso estavam conectados, estavam juntos. Aí a gente entra, irmãos,
novamente na história de Israel. Israel, para a gente entender a história de Israel, Israel foi um povo que começou com uma família, basicamente a família de Jacó. Jacó teve os seus filhos. Esses filhos de Jacó se rebelaram, aí entra quase que a mesma história de Davi. É como se José fosse o Davi, porque os irmãos eram meio parecidos. Os irmãos, só que era parecido assim, um contrário, porque Davi era rejeitado pela família. Já José, ele era super estimado pela família. Então era o contrário. Os irmãos de Davi menosprezavam ele porque ele era uma pessoa diferente deles, não era uma pessoa forte como os outros, ou seja, tinha uma certa fragilidade em relação aos irmãos dele. José era o contrário, José era muito bem tratado pelo pai, e aí despertou a inveja ao contrário. Os irmãos venderam ele como escravo para o Egito. José foi para o Egito, virou escravo. Depois de escravo, os irmãos conhecem a história, ele virou governador. Bateu uma fome na cidade de Jacó. E quem vai socorrer agora os irmãos dele? José. Deus, a relação de Deus. Deus perdoando José, assim como José perdoou os seus irmãos. José não guarda rancor, leva a família dele toda para o Egito. Então a família de Jacó, a família toda de Jacó vai para o Egito, por meio de José. Então ele sai do país deles, da terra deles, e fica lá. A geração de José morre, Jacó morre, José morre, os filhos de José morrem, os netos de José morrem, eles continuam no Egito, eles só vão crescendo ali dentro do Egito, de um país que não era deles. Chega um momento que já não é mais uma família, é uma nação. É uma nação. É muita gente, não é mais uma família, é uma nação. Depois de muitos anos, Faraó, que não era o mesmo, logicamente, né, daquele inicial que recebeu eles lá no Egito, era uma outra pessoa, vê aquilo como uma ameaça. Tem um país dentro do nosso país, um povo que não é do nosso povo aqui dentro, eles vão dominar isso daqui. Então a gente tem que botar eles no lugar dele. Vamos começar a reprimir, porque se eles crescerem mais, eles dominam o Egito. Então eles vão agora com medo, é um medo que vem em cima de Faraó, o medo de perder o trono, perder o país, domina aquele povo, e aquele povo se torna um povo escravizados. Eles não entraram como escravos, agora eles se tornam escravizados. Deus levanta um homem que nós conhecemos chamado Moisés. Moisés tira esse povo do Egito novamente, vai levar novamente para a terra de onde eles vieram. Só que a terra onde eles vieram não ficou desocupada. Outras pessoas entraram naquela terra. Eles passam para o deserto, atravessam o deserto. Também já não é mais o mesmo povo que chega do outro lado. Chega já agora uma outra geração. E começa a guerrear para tirar aquele povo que ocupou a terra deles. É como se você tivesse um terreno, vamos supor que você tem um terreno, igual ali, tem um terreno aberto. Aí você some, fica fora 60 anos.
Aí dá um problema onde você estava e você volta para ocupar a sua terra aqui. Aí quando você chega no seu terreno, tem gente morando nele. É a mesma coisa que aconteceu naquela época. O que você vai fazer? Vai expulsar de quem está ali. Então Deus mandou expulsar, só que eles não fizeram isso. Mas eles conseguiram alcançar a terra, entraram dentro da terra, dividiram a terra entre as tribos. E chegou um tempo, que agora é o tempo chamado de juízes, que havia um problemazinho ali, não tinha um governante, um líder único para todo mundo. Cada tribo tinha os seus anciãos, e os anciões, eles dirigiam aquelas tribos. Não tinha uma liderança única, nacional. Porém, os vizinhos, os países vizinhos tinham, o Egito tinha, os babilônicos tinham, os vizinhos ali tinham os reis, um único rei que mandava em tudo. Aí o povo de Israel olhou e ficou com inveja dos outros. Falou, por que eles têm um rei e nós não temos? Por que a gente não tem rei? Era melhor eles não ter. Eles não entendiam isso, que era melhor não ter. Mas eles queriam. Aí Deus fala, já que vocês querem, então tá, vamos eleger um rei. E quem foi eleito rei, primeiro rei de Israel, foi Saul, a pedido do povo. Saul não deu certo, veio Davi. Depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, veio o filho dele, Roboão, e dividiu os reinos entre o sul e norte. E aí é onde a gente entra aqui, na lição, nesse reino dividido. Então, nessa época, existia o rei, que fazia o papel civil, e existia o sacerdote, o sumo sacerdote, que era o líder religioso da época. O rei e o sacerdote. Geralmente, quem ungia o rei era a liderança religiosa que representava Deus. E lá ungia, colocava a coroa, representando Deus. Por exemplo, a gente vê hoje em dia muita coisa assim meio esquisita, igual os irmãos já viram, eles pegam um vidro de azeite, de óleo, derrama na cabeça da pessoa, fala que está ungindo a pastor, ungindo a qualquer coisa, derramando um monte de óleo na cabeça da pessoa, querendo dizer que está representando como naquela época, como Saul foi, como Davi foi, mas naquela época, esse Saul não era líder religioso, ele perdeu o reinado dele justamente por isso, porque ele não teve paciência de esperar o sacerdote chegar para fazer o culto. Ele passou na frente, ele falou, eu sou o rei, então eu também posso sacrificar. Então ele foi fazer o papel de sacerdote, por isso que ele perdeu. Então fica evidente, claro, que o líder político, que era o rei, o líder civil, que era o rei, ele não era líder religioso. Por exemplo, Davi, ele não era líder religioso, ele era um líder político. Como fosse no Brasil, Davi não seria um pastor, Davi seria o quê? Um presidente da república. Deu para entender? Então, Davi não era líder religioso, nunca foi nesse sentido. Davi era um líder político, assim como Saul também era um líder político, assim como Salomão era o líder político. E naquela época existiam os líderes religiosos, que era a esfera da religião. Então, quando se fala aqui de pastores, naquela época, está falando mais dos líderes políticos do que dos líderes religiosos naquela época. Também falava dos líderes religiosos, mas em especial ao líder político, que era o líder civil, que era o rei, que eram os reis
que governavam naquela época. Hoje, trazendo para hoje, todos nós já sabemos que está falando tanto pastores aqui, pode ser líder religioso e pode ser líder político também. A gente tem que saber diferenciar essas duas coisas. E assim a gente termina o primeiro ponto, amém, irmãos? Eu vou passar agora a oportunidade para os irmãos, começando com o pastor Emanuel e assim os demais irmãos, né, para também contribuir nesse primeiro ponto para a gente avançar. Nós concluímos o primeiro ponto da lição. Eu vou perguntar, mas por causa do horário, eu vou... aí, da próxima vez, no próximo ponto, eu vou sequenciando, porque senão a gente vai... Já são 9h10 agora. Aí a gente vai... Senão a gente vai... aqui tem muita coisa ainda, né? Os irmãos vão contribuir também. Aí a gente conclui aqui o primeiro ponto da lição. O rebanho. Então, nesse primeiro ponto, ficou mais visível o rebanho. Agora, no segundo ponto da lição, a gente vai dar uma atenção maior para os pastores com uma característica infiéis. Então, no primeiro ponto, nós vimos o rebanho, vimos que o rebanho é formado por ovelhas, vimos as características dessa ovelha e vimos que essas ovelhas juntas, elas formam um rebanho. E esse rebanho é cuidado por um pastor. Agora a gente vai para o segundo ponto. Os pastores, mas agora os que não são fiéis, infiéis. Nesse segundo ponto, nós temos o primeiro ponto, o pastor de ovelhas. Segundo subponto, o que os governantes faziam. Terceiro subponto, os que os governantes não faziam. Então, esses são os 3 pontos da nossa lição. Agora, começando pelo primeiro subponto da nossa lição. O pastor de ovelhas. Qual é a função do pastor de ovelhas? Qual é a função, irmãos? Alimentar, como lá em Salmos. Aí eu gostaria que os irmãos sempre trouxessem à mente os versículos que nós falamos, né, para conectar o que está sendo falado aqui. Ó. Alimentar, Salmos 23. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, alimentar, guiar. Ainda, aqui, guiar pelas veredas da justiça. Proteger, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, a gente tem que ir fazendo as conexões, né? Não está aqui solto, assim, porque o comentarista ele colocou, porque ele quis colocar. Tem uma relação com o texto que nós já lemos. Então, alimentar, guiar, proteger é a função do líder de uma nação. Lembra que a gente está falando primeiro de Israel, que era uma nação. Então, qual era a função dos líderes daquela época? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam de alimentar, guiar, proteger o povo. Mas essa era a função deles. Mas o que eles estavam fazendo? E a gente vai ver agora aqui o subponto 2. O que eles estavam fazendo? Vamos lá. Primeira coisa que aparece aí. O que eles estavam fazendo? Primeira coisa, cuidando de si mesmo. Quando
nós falamos, por exemplo, de pastor, a gente lembra do Salmo 23. Jesus, ele usa uma expressão também bastante peculiar, que fala bem assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nesse caso aqui, os líderes daquela época, eles estavam abastecendo a si mesmo, a si próprios. Uma outra questão que nós vemos aqui, está um pouquinho abaixo, e está relacionada ao versículo 3 da leitura bíblica em classe. O que eles faziam? O que eles estavam fazendo? Primeiro, comendo a gordura das ovelhas. Primeiro, estava comendo a gordura das ovelhas. Segundo, vestindo a lã das ovelhas. Terceiro, degolando as ovelhas. Tudo isso para benefício próprio. Então, isso é o que eles estavam fazendo. Então, veja bem, 3 coisas: comendo a gordura, ao invés de dar o pasto verdejante, estava comendo a gordura, vestindo a lã e degolando o cevado. Aí aqui tem uma coisa importante aqui. Uma coisa importante que muita gente não fala sobre isso, e é uma coisa que fica muito, assim, oculta. A gente tem que voltar àquilo que a gente falou no início. Quem é o pastor? O pastor, nós vimos nessa simbologia, e daqui é uma simbologia, um símbolo para a gente entender uma realidade. Por exemplo, quando a gente está falando de pastor aqui, Ezequiel está usando um símbolo para entender uma realidade. Deus poderia usar Ezequiel e falar diretamente: ó, vocês reis estão fazendo isso, isso, isso. Não, mas ele pega um símbolo para explicar uma realidade que está acontecendo. Ele não fala diretamente a realidade que está acontecendo, ele pega uma simbologia para retratar uma realidade. Naquela época, por exemplo, os reis não eram chamados de pastores, não eram. Era chamado de rei. Só que Deus usa Ezequiel, traz um símbolo, ele fala uma linguagem figurada, simbólica. Igual, por exemplo, quando Davi pecou, Deus usou um profeta chamado Natã. Aí o Natã vai lá e fala com Davi e uma linguagem simbólica. Ele poderia falar diretamente para Davi: ó, Deus mandou te falar isso, isso, isso. Não, mas ele conta uma história primeiro. Depois que ele contou aquela história, ele pede para Davi o que se deveria fazer com aquele homem daquela história. E Davi fala: ó, esse homem deve morrer. Aí Natã chega e fala: esse homem é você. Então ele pega uma linguagem figurada. Aqui a gente está falando de uma figura. Então, em uma linguagem figurada, o que eles estavam fazendo? Não é que o rei estava pegando a ovelha, animal, cortando, tirando a lã para ele. Não é isso. É uma linguagem figurada. Tem gente que leva isso muito, pensa que era isso mesmo que acontecia. Não era. É uma linguagem figurada para dizer dos reis e líderes religiosos daquela época. O que eles faziam? Comia gordura. Será que eles matavam a ovelha e tiravam a gordura, a carne dela? Não é isso. É uma linguagem figurada. Está falando do rei, dos sacerdotes daquela época. Então, nessa linguagem figurada, a gente volta lá atrás
a gente vai lá em Davi novamente. Davi era o dono da ovelha, sim ou não? Não. Não. Davi não era o dono da ovelha, das ovelhas, do rebanho. A gente falou, o pastor é uma pessoa, naquela época, que era contratada para cuidar do rebanho de uma outra pessoa. Então, veja bem, se o pastor não era o dono, ele era um empregado, ele ganhava para cuidar dos animais. Essa é a relação que a gente tem que entender. O que ele fazia? Ele já ganhava para cuidar dos animais, era um emprego dele, era um emprego, igual todo mundo tem um emprego, era o emprego dele, do pastor. Só que, o que eles faziam? Eles roubavam quem? A ovelha? Não, a ovelha, ela tem um dono, ele roubava o dono. Quando o pastor, ele tirava a gordura, matava a ovelha e tirava a lã, ele estava fazendo mal para quem? É para o dono da ovelha. Aí tem muita gente que pensa que ele estava fazendo mal para a ovelha. O dono da ovelha faz o que ele quiser com a ovelha, porque ele é o dono. Para que servia a ovelha naquela época? É para dar lã. É para dar lã. É para dar lã. Exatamente, né? Muito bem. E então aqui a gente tem essa relação muito definida da função do pastor como um empregado, não é o dono. Era uma função bem definida. Então, o dono, a gente tem que ter bem claro isso na mente, o dono, ele pode tirar a lã, porque para que servia a ovelha? Era justamente para isso, tinha ovelha, a finalidade do rebanho era o quê? A lã, para fazer roupa. Então a finalidade era essa. Se você tem uma ovelha que ela não dá lã, essa ovelha ela se torna inútil, não tem o porquê ela existir. Ou seja, até nessa simbologia, a ovelha ela tem que dar resultado. Como, por exemplo, porque tem muita gente que pega isso e não entende o que está sendo dito, porque ela interpreta de uma forma como se fosse de uma forma de comodismo. Por exemplo, eu não preciso fazer nada, eu sou ovelha, eu sou frágil. Mas a ovelha, ela era frágil do ponto de vista da autopreservação. Mas ela tinha a potencialidade de trazer para o seu dono aquilo que era o objetivo de existência dela naquele rebanho. E o objetivo da existência de uma ovelha no rebanho era dar lucro para o dono, não é para o pastor. O pastor tinha que garantir a existência daquela ovelha para que ela viesse cumprir com a missão dela, que era dar lã. Deu para entender? E tem gente que não entende essa relação, né? Não consegue entender, acha assim que existe por existir só, não. Tudo tem um objetivo, e a missão do pastor era preservar a missão da ovelha. Qual era a missão da ovelha? Trazer lucro para o seu senhor. Aí entra aquela passagem que tem correlação, ela é correlata. Toda árvore que não dá fruto, aí a gente poderia fazer uma correlação. Toda ovelha que não dá lã, aí você é cortada. Deu para entender? Toda ovelha que não dá lã,
ela é cortada. Então temos aqui duas figuras, a da árvore e da ovelha, que tem a sua correlação. E agora, sabendo disso, a gente vem para o ponto 2, subponto 2, o que faziam os governantes, que eram os pastores, e a gente lê que eram os empregados naquela época. Eles roubavam o Senhor. Como que eles roubavam o Senhor, ou seja, o dono das ovelhas? Eles comiam a gordura da ovelha. Na simbologia do Antigo Testamento, gordura tem correlação àquilo que o pastor Emanuel falou, a oferta, aquilo que a ovelha dá para Deus. A gordura é oferta. Não, pelo contrário, o pastor ele roubava, comeis a gordura. O pastor ele comia a gordura que era de Deus. Deu para entender? Comia a gordura que era do dono da ovelha. Vestia a lã. O pastor ele tinha que garantir que a lã ela fosse produzida na ovelha. A lã ia ser retirada da ovelha? Sim, ia ser retirada. Só que não era do pastor. O pastor tinha que garantir a existência daquela lã e não pegar para ele, não pegar para si. Então o que o texto está dizendo? Ó, degolais o cevado. Por exemplo, é matar. É matar. No sentido nosso aqui, a gente tem a mesma ideia. Por exemplo, quando um cordeiro era morto, qual era a finalidade? Sacrificar ao Senhor, a Deus. O que significa a palavra sacrifício? A palavra sacrifício ela é a junção de duas palavras, a palavra sacrifício. Quando a gente fala sacri, essa palavra sacre vem de sacro. Sacro, de onde vem essa palavra sacro? Vem de sagrado, sagrado. Fício vem de ofício. O que é um ofício? É um trabalho. Qual é o seu ofício? Qual é o seu trabalho? Então, o que significa sacrifício? É um trabalho sagrado. Um trabalho sagrado. Toda vez que nós viemos para a igreja oferecer um culto a Deus, a gente está fazendo um sacrifício, porque é um trabalho sagrado. Um trabalho sagrado. Então, o trabalho sagrado, o que os pastores estavam fazendo? Tomando para si. Então, aqui nós temos três condições. Primeiro, comendo gordura, vestindo a lã e degolando o cevado. Três coisas. Ou seja, o que eles estavam sendo? Infiéis. Infiéis. E o que eles não faziam? Agora, subponto 3, não faziam. Eles não faziam o trabalho deles. Que, por exemplo, não tinha lá a figura do leão e do urso. O leão e o urso não precisavam nem de fazer o trabalho deles, porque o próprio pastor da época estava fazendo, porque era degolando. Então, veja bem, o trabalho, o ofício que era para ser feito, não estava sendo feito, que era cuidar, que era alimentar, que era proteger. Ao contrário, eles estavam usando
o trabalho deles, como hoje, existe muito hoje em dia isso, por exemplo, de empregado que rouba no serviço. Por exemplo, isso tinha muito em qualquer área, Pessoal que trabalha na limpeza, que rouba material de limpeza. Pessoal que trabalha em supermercado, que rouba alimento. A gente vê muito isso, existe muito isso. É a mesma relação. A gente pensa que assim, uma realidade muito distante, mas é aquilo que a gente vive diariamente. No governo a gente chama isso de corrupção, mas na verdade é isso que estava acontecendo, é a mesma coisa. A mesma coisa que acontece em um serviço, a mesma coisa que acontece na política, era o que estava acontecendo com o pessoal daquela época. Então, por exemplo, essas coisas, todas, elas não são novas. Tudo é uma repetição. Quando a gente vê assim, nunca houve um país tão corrupto quanto o Brasil, é mentira. Quem conhece a Bíblia, no mínimo, sabe que isso já é velho. Existiu, e não é só no Brasil, é onde existem seres humanos, existe e existirá. Só que a gente tem que escolher qual lado que a gente vai estar. Se a gente vai estar do lado correto ou se a gente vai estar do lado errado. A quem a gente vai estar. Então, é essa figura. E nas igrejas, não precisa de a gente falar nada, que virou um botequim. Aí, como nós temos visto por aí, como um homem ou uma mulher coloca um negócio para vender sorvete, vender açaí, vender cachaça, tem gente que coloca dentro da casa dele uma igreja para vender a fé. É a mesma relação, a mesma coisa. Tem alguma coisa que está acontecendo hoje em relação a isso que não está na Bíblia? Não, eu estava aqui, eles já faziam isso lá. O apóstolo Pedro fala bem assim, que alguns farão negócios de vós, vão fazer negócio da igreja. Igual o senhor falou, vende prédio, compra prédio, consagra alguém por interesse, essas coisas. Nada disso é novo. Aí quem, por exemplo, a gente vai criticar, aí a gente vai lá para o mundo, no mundo salva. Não, aí você tem isso na política. Ah, não, são os grandes, aí você vai nos pequenos, aí tem isso na empresa. Esses dias eu vi um frentista estava roubando gasolina do posto de gasolina. Não sei o que ele fazia uma marca lá que ele conseguia roubar gasolina do posto de gasolina. Então, tem isso em todo lugar. E não era diferente naquela época. Como não está sendo diferente hoje. A lição ela vem para nos alertar isso. Agora, a gente vai ver, não como nós não devemos ser, mas como nós devemos ser. Que é o ponto 3, sobre o bom pastor. Aí a gente tem que escolher em qual dos dois nós vamos estar, ou queremos estar, ou devemos estar. 3, sobre o bom pastor. A reação divina contra os maus pastores. Qual é a reação divina contra os maus pastores? Veja bem, uma coisa é você, tem diferença? Tem um pouco. Uma coisa é quando nós roubamos os homens apenas. Uma outra coisa é quando nós roubamos a Deus, como o pastor
colocou muito bem colocado o texto, em que me roubais? Né? Aí a gente pensa, em que nós estamos roubando a Deus? É isso aqui que vai trazer a reação de Deus. Veja bem, a reação de Deus, ela vem com o julgamento. E o julgamento naquela época foi a dispersão, a diáspora, a dispersão. Segundo ponto, depois do julgamento, agora vem o exemplo que nós devemos seguir. Nós vemos os exemplos que nós não devemos seguir. Agora o exemplo que a gente deve seguir. A gente deve se escandalizar quando a gente vê pastor roubando, quando a gente vê político roubando, quando a gente vê pessoa comum da sociedade roubando. Não, porque isso já está escrito, vai acontecer. E se não acontecer, a Bíblia não está se cumprindo. Toda vez que acontece isso, significa que a Bíblia, ela se cumpre, ela tem eficácia. Só que a gente tem que escolher o lado correto que nós devemos de estar, que é esse daqui, ó, Jesus, o bom pastor. Jesus agora, está lembrado de Davi, ele cuidava da ovelha de quem? Do pai dele. Davi cuidava da ovelha do pai dele. Jesus, ele cuida da ovelha de quem? Do pai dele. Também. Aí, ó, Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Aí ele diz o seguinte, que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mau pastor, o que ele fazia? Ele matava a ovelha para tirar a gordura. Agora, o bom pastor, pelo contrário, ele se sacrifica como Davi para tirar a ovelha da boca do urso e do leão. Agora veja bem, o subponto 3, o bom pastor, o pastor cristão, que agora está falando do pastor na qualidade como o pastor Emanuel está hoje, né? Do pastor de uma igreja, o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida, como Davi, né? Como nós já falamos. Ele faz isso para fazer a vontade de quem? De Deus, a vontade do Pai. E agora nós perguntamos aqui, o pastor, ele pode se contratar a si mesmo? Ele não pode se contratar a si mesmo. Ele tem que ser contratado pelo dono. Então quem é que chama o pastor? É ele mesmo? Fala assim, eu sou pastor, é ele? Não. É Deus quem dá o pastor às igrejas. Então veja bem, ó. O Senhor Jesus concedeu os pastores às igrejas. Quem é que concede? Não é um homem, não é as pessoas, não é as ovelhas que escolhe o pastor que vai ter. Quem é que escolhe? É Deus, é o dono do rebanho. Ainda que alguém se considere alguns pastores faltosos, ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maioria, de entender as coisas, o melhor é seguir o ensino de Jesus, observar e praticar tudo o que disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por exemplo, o que Jesus está falando aqui? Tem gente, irmãos, os irmãos já ouviram, tem gente por aí, pastores por aí, que eles pregam, agora presta atenção para a gente finalizar, né? A gente vai finalizar agora. Tem muitos pastores por aí que eles pregam o que eles vivem. Eles pregam exatamente o que eles vivem. Só que, o principal aqui, é observar. Aí você vai observar a vida dele. Aí o camarada, ele veste a camisa do Flamengo,
ele anda de calção, anda sem camisa, e ele prega isso, que isso é normal, é tranquilo. Ele está pregando isso, ele prega isso. Agora, o que ele prega o que ele vive, exatamente. Mas o que ele está pregando o que ele vive, é certo ou errado? Errado. Então a gente não pode ir, é isso que Jesus está falando aqui, a gente não pode ir pelo que a pessoa prega e vive. Porque tem muita gente que fala bem assim, ó, prega só o que você vive. Jesus está falando aqui, ó, pregar e viver não é a questão é o que a pessoa está vivendo. Qual é o modo que ela está vivendo, o que ela está pregando e o que ela está pregando. Tem gente que é assim, que é exatamente esse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui. Que ela prega o que ela não vive. Assim, a pessoa prega a verdade, mas ela não vive a verdade. Aí Jesus, olha o que Jesus falou lá em Mateus 23:3, ó. Observai e praticai, ó. Jesus está falando, ó, observe e pratique tudo o que essas pessoas dizem. Essas pessoas que pregam a verdade, mas não vivem a verdade, ó. Observe, ó, ouve elas e faça tudo o que eles estão falando. Porém, tudo que eles fizerem, vocês não façam. Vocês estão entendendo? A maioria daqui eu acho que não entendeu nada. Eu vou repetir de novo. Ó. Jesus, ó, Mateus, capítulo 23, versículo 3. Leia aí, ó. Jesus está falando, ó, observe. E faça, pratica tudo o que estão te dizendo. Porém, não faça nada, não procedais, proceder a fazer, não faça nada conforme o que eles fazem. Tem gente, o que Jesus está falando? Tem gente que tudo que ele falar é certo, tudo, mas a forma que a pessoa vive é errada. Então, tudo que a pessoa falar, a gente pode acolher, mas a forma que ela está vivendo, a gente não pode se basear. E a gente não conhece muita gente assim que prega a verdade, mas quando você vai ver a vida, ela não vive conforme aquilo. Será que a mensagem que essa pessoa está trazendo, ela é invalidada? Jesus está falando que não, é válida. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Nós não podemos se basear em nenhum erro de ninguém. Nós não podemos se basear na vida de ninguém. O que a gente tem que fazer? É observar tudo e reter só aquilo que é bom. Ponto. A pessoa está andando esculhambada, está errada, você vai atrás dela, a culpa vai ser de quem? Sua. É isso que Jesus está falando. Aí entra a lição que a gente aprendeu no domingo passado. A nossa responsabilidade é observar e acolher o que é certo. Se a gente tomar... Colocar em prática. Se a gente tomar o certo pelo errado, falar aquilo que é certo e errado, a gente está errado. Se a gente falar que o que está errado está certo, a gente está errado. Então a gente tem que pegar somente o certo, tanto do que a pessoa fala, tanto do que a pessoa vive. Mas a responsabilidade, nesse caso aqui que Jesus está falando, sempre vai ser nossa. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aí entra aquela questão, né? Que pastor, que membros, que igreja? Essa questão, hoje em dia, vai depender da relação de
fazendo essas perguntas, que pastor, que membros, que igreja. Por exemplo, um pastor que a igreja dele é na garagem dele. Que relação é essa? É uma relação de propriedade. Ele é o dono de um negócio. Quem vai disciplinar ele? Ninguém. Então, aí que entra o que a Bíblia nos diz. A responsabilidade de quem? Nossa. Da onde nós estamos entrando? Aonde que nós estamos comungando? Aonde que a gente tem comunhão? A responsabilidade da pessoa que está entrando. Quando a gente vai entrar em uma igreja, a gente já falou isso aqui, a gente tem que saber a história. Quem é o pastor? Qual é a história dele? De onde ele veio? É casado só uma vez? Teve várias mulheres? Quem são? Qual é o passado? É a pergunta básica. Por que essa igreja foi fundada? Ela saiu da onde? Qual é a história? E as pessoas perguntam isso? Não,